professores e alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando início ao nosso terceiro trimestre de 2015. Vamos estar falando sobre o tema a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Vamos estar estudando na primeira lição, que tem o tema uma mensagem à igreja local e à liderança. Então é o primeiro tema que vamos estar abordando aqui no nosso terceiro trimestre de 2015. São temas bastante atuais e interessantes para o nosso aprendizado concernente ao ministério pastoral eclesiástico da igreja, Tanto o diácono, como o presbítero, como o obreiro, como o servo, pessoas que têm desejo de ser líderes. Essas lições do terceiro trimestre são de suma importância para a sua vida. Bom, o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, é o pastor que vai estar comentando o terceiro trimestre. É um homem bastante experimentado nas obras e com certeza vai ter um ponto de vista muito interessante para o nosso aprendizado. Tenho certeza que você vai ser abençoado com essas lições do terceiro trimestre. Bom, a primeira lição vai falar sobre uma mensagem à igreja local e à liderança. Talvez você esteja estranhando porque nós estamos gravando agora, já que nós estamos já caminhando para a terceira lição e eu ainda estou na primeira lição. Nós estamos com um pouco de dificuldade, estamos gravando os vídeos concernente ao tempo. Para quem trabalha, para quem estuda, sabe o quanto é difícil poder conciliar o tempo com várias outras afazeres. Mas com o passar do tempo vamos colocar em ordem aí e vamos estar contribuindo com os nossos vídeos para que os alunos e os professores também possam estar acessando, visualizando, dando seu comentário aí e tirando as suas dúvidas. Você que está visualizando, que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Desculpe pela demora aí, mas é realmente por falta de tempo que nós não estamos conseguindo estar gravando os vídeos. Mas tenho certeza que a partir de hoje nós vamos estar organizando. Eu não posso deixar de estar falando da primeira e da segunda lição e naturalmente nós vamos estar já colocando a terceira lição aí para que você possa também ser abençoado. Quero agradecer a todos e em especial a irmã Genice que está compartilhando e contribuindo muito para as nossas aulas, para os irmãos visualizar. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Bom, vou começar aqui pelo texto áureo para nós ganharmos tempo, que diz que ninguém despreza a tua mocidade, a ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, versículo 12. Então, que de imediato nós já temos visto o primeiro conselho do apóstolo Paulo para quem quer ser líder. Você que tem um sonho, você que tem um objetivo de ser pastor, presbítero, evangelista, ministro, você que quer liderar uma mocidade, um conjunto, jovens, você que quer fazer parte de um grupo e ser líder, você tem que ter esses conselhos do apóstolo Paulo no seu coração. O primeiro conselho que ele vai dar para o pastor Timóteo, um jovem pastor aí com seus 25 anos, já um homem maduro, mas jovem concernente ao ministério. Ele vai dizer: ser o exemplo dos fiéis, dos seus liderados na palavra. Nós temos que ter a palavra em nossas vidas, nós temos que meditar na palavra, nós temos que ter o cuidado com a palavra de Deus. Ele vai dar mais um conselho no trato, tratar bem as pessoas, tratar bem os seus semelhantes, tratar bem os de casa, os de fora. No amor, que é fundamental, nós temos essa virtude do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, que é o amor. No Espírito, temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que ter a fé e nós temos que ter a pureza. Então são já alguns conselhos para você ser um bom líder. Você tem que ter essas qualidades, já que ele apresenta no 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Bom, a verdade prática vai falar sobre as cartas pastorais ou epístolas pastorais, que reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral para que vivam conforme a vontade de Deus. Para viver conforme a vontade de Deus, é preciso sermos orientados com pessoas que são experimentadas na obra de Deus. Não adianta você querer ser um líder e fazer a vontade de Deus se quem está te liderando não é capaz de te dar umas ordenâncias para você ser um bom líder. O apóstolo Paulo tinha todos os requisitos necessários para ser um pastor e para ensinar quem estava sendo liderado por ele. Prova é que essas lições que vão ser apresentadas nas nossas várias igrejas espalhadas pelo Brasil, pessoas que estão na frente ministrando precisam ser pessoas que no mínimo tenham qualidades apresentadas em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1.
semana eu me deparei com uma pessoa que justamente estava comentando sobre isso, que a professora na escola bíblica dominical onde ela frequenta não tem qualificações ou qualidades de poder estar pregando sobre essas lições, porque não tem a vida no altar, não tem um bom testemunho, não é experimentada na obra, então não tem condições dela estar ensinando para algumas pessoas. E essa aluna ficou questionando por que colocaram ela para dar aula, sendo que ela não tem essas qualidades. E ela queria ainda levar para os alunos aquilo que ela não vivia. Ela queria ensinar aquilo que ela não estava vivendo. Então isso me chamou bastante atenção, esse comentário de uma aluna concernente à sua professora na escola bíblica dominical. E é por isso que nós que vamos dar aula nos domingos, por isso que nós estamos dando aula, precisamos ter qualidades indispensáveis para que as pessoas não venham se escandalizar em nós. Nós precisamos estar vivendo primeiro, para depois estar ensinando. Primeiro nós precisamos ser líderes capazes, experimentados, com experiências, para depois sim podermos estar nos ensinando. Não adianta nada você estar pregando uma coisa e vivendo outra. Então o apóstolo Paulo queria deixar bem claro, tanto para Timóteo como para Tito, orientando eles a ser um bom líder, né? E aos membros em geral, para que vivam conforme a vontade de Deus. Viva conforme a vontade de Deus, Timóteo e Tito. Ser bons líderes. Faça a vontade de Deus, para que os membros possam ver isso nas suas vidas e então se espelhem como vocês lideram, para que futuramente possam ser líderes também capazes de liderar outras pessoas. Bom, nós temos aqui então os nossos objetivos específicos. Primeiro, introduzir as epístolas pastorais de Timóteo e Tito. Segundo, conhecer os propósitos das epístolas de Timóteo e Tito, epístolas ou cartas pastorais. Terceiro, conscientizar a respeito da atualidade das epístolas pastorais. Por que essas cartas elas são tão contemporâneas e tão atuais para as nossas vidas? E quarto, explicar o conteúdo da mensagem de Paulo para a liderança. O apóstolo Paulo foi um homem experimentado, foi um homem qualificado, preparado para levar para a igreja cartas que servem como doutrinas, ensinamentos, orientações, conselhos para as nossas vidas. Como nós devemos comportar, como tem que ser o nosso trato, o nosso amor, como nós devemos separar as pessoas para também serem líderes. Então, essas orientações, o conteúdo dessa carta é fundamental para o seu ministério, para a sua vida, para a sua igreja. Como eu disse, o apóstolo Paulo tinha conteúdo extremamente eficaz para estar apresentando para a igreja, e ainda tinha ali a presença de Jesus na vida dele, que foi fundamental para que ele possa então levar um conteúdo de cartas, escrevendo ela para tanto Timóteo como Tito, e essas cartas servem até hoje para as nossas vidas, para que possamos ser bons líderes na igreja. A introdução vai dizer que no terceiro trimestre iremos ter a oportunidade ímpar de estudar as epístolas de 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas cartas em geral são consideradas um conjunto, já que foram dirigidas a dois jovens pastores que cuidavam do rebanho do Senhor Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo. O conteúdo delas está repleto de conselhos úteis sobre a estrutura na vida cristã na igreja, sobre a sua vida na igreja. Nós estamos pregando aqui, ensinando para crentes. Crentes que muitas das vezes não foram bem experimentados, crentes que muitas das vezes fazem uma coisa na igreja, uma coisa no mundo. Então, esses conselhos são úteis para que nós possamos ter uma vida, uma estrutura exemplar, tanto dentro da igreja como também fora. Então, esses conselhos fazem dessa carta verdadeiros manuais eclesiásticos para a liderança das igrejas de hoje. Estamos vendo muitos líderes deixando a desejar. Infelizmente, pessoas neófitas, pessoas que abriram o ministério por forma de rebelião, não foram experimentadas na obra de Deus e não são bons líderes. E com isso nós estamos vendo a degradação da igreja. Antes nós não conhecíamos festa junina, hoje nós estamos conhecendo. Antes nós não conhecíamos balada gospel, hoje nós estamos conhecendo. Muitas coisas do mundanismo, estão entrando dentro das igrejas, porque os pastores que foram consagrados rapidamente, separados para a obra eclesiástica, são homens que não tiveram conselho e orientação do que é certo e o que é errado, não foram bem doutrinados, e com isso aceitam qualquer ensinamento, qualquer vento de doutrina, porque não tiveram as suas vidas lapidadas na obra de Deus. E o apóstolo Paulo está nos dando conselhos justamente para que esse erro não venha mais acontecer em nosso meio. Porque infelizmente o que nós estamos vendo é uma banalização do que é ser líder.
Hoje todo mundo quer ser líder, poucos querem ser liderado. Hoje todo mundo quer ser pastor, poucos querem serem membros. Hoje todo mundo quer rebanhar ovelhas e poucos querem serem ovelhas. Então, para ser um líder, nós precisamos meditar em 1º e 2 Timóteo e na carta de Tito. E pegar todas aquelas qualificações. São mais de 13 qualificações para você ser um bom episcopado. E quem deseja um bom episcopado, boa obra deseja. Então você que quer ser um pastor, você que quer ser um líder, você precisa meditar nas qualificações de um bom obreiro. O tópico 1 vai falar sobre as epístolas pastorais, né? Uma introdução aqui sobre as 3 cartas que vamos estar abordando, né? Vamos falar sobre, que são chamadas de cartas pastorais, né? Ou epístolas. Isso se deve ao fato de terem sido elas endereçadas a 2 jovens pastores, Timóteo e Tito. Foi escrito por Paulo, um líder itinerante que estava preocupado com os jovens pastores. O maior missionário que já esteve na face da terra, chamado apóstolo Paulo, preocupado com os jovens pastores concernente ao trato da igreja, concernente ao eclesiástico da igreja. Então a preocupação do apóstolo Paulo com os jovens pastores levou ele a estar escrevendo cartas de orientação, como eles deviam se comportar e como eles deviam levar para a igreja palavras que iam também deixar que os membros se comportassem de uma forma coerente e correta. Então o apóstolo Paulo, como líder, estava levando cartas aos seus liderados. Bom, a data em que foram escritas estão aqui em 64 depois de Cristo ou 65 depois de Cristo. Já a segunda epístola de Timóteo foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, quando o segundo encarceramento apóstolo e antes da sua morte. Então a primeira e a segunda carta, 64, 65, sendo que a segunda carta destinada a Timóteo foi quando o apóstolo Paulo já estava no seu fim de carreira, já estava acabando ali o seu ministério, e ele então vai escrever uma carta meio que despedindo, né, do seu amigo, chamando ele, se possível, para o visitar em prisões, porque quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas pastorais, ele estava em cadeia, em prisões, e escrevendo em punho para os destinatários Timóteo e Tito. Bom, o conteúdo dessas epístolas forma um conjunto literário, devocional e doutrinário, em que se observa o mesmo vocabulário, o mesmo estilo e o mesmo propósito para qual foram escritas, né? São conjuntos, são regras, são normas, são condutas que levam a pessoa a ser um verdadeiro crente, a ser um verdadeiro líder. A estrutura foi elaborada com o intuito de alcançar seu destinatário com solenes ensinos e advertências da parte de Deus. Então o Espírito Santo fala com o apóstolo Paulo escreve essas cartas e destina elas a 2 jovens que vai doutrinar as suas determinadas igrejas. A saudação nas 3 epístolas demonstra o seu cuidado com os jovens pastores. Então o líder tem que ter cuidado com seus liderados. O líder tem que estar atento ao que está acontecendo com as suas igrejas, com os pastores locais, com os pastores itinerantes, o que está fazendo, o que está falando, o que está pensando, aonde estão indo. Os pastores têm que ter esse trato que o apóstolo Paulo tinha com o jovem Timóteo e com o jovem Tito. Bom, as qualificações ministeriais. Paulo demonstra que para ser ministro do Evangelho há requisitos a serem respeitados. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13, Tito capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. São vários requisitos necessários, ímpar, que não podemos jamais deixar escapar de nossas vidas para que sejamos líderes, pastores separados. Não adianta nós termos bons dízimos, bons salários, não adianta nada você ter um amigo ou alguma coisa assim nesse sentido dentro da igreja e separar ele para o ministério pastoral. Se ele não tiver chamada, se ele não tiver as qualificações, você está consagrando uma pessoa errada. Então nós precisamos ver isso e observar que para consagrarmos pessoas, nós precisamos primeiro ver as qualidades dessa pessoa. Os requisitos está aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Se a pessoa não tiver essas qualificações ministeriais, não adianta você separar, porque você vai ter dor de cabeça. Um alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Falsos mestres, falsas doutrinas já existiam nas igrejas, infelizmente ainda existem em muitos lugares, né? Hoje em dia, falsos ensinamentos, falsas profecias, falsos estudos, falsos mestres. Se naquela época já tinham pessoas assim, imagine nos dias atuais.
Quantas pessoas não estão por aí apenas enganando? Quantos homens não colocam a sua gravata, seu terno, a sua Bíblia do lado e vai pregar apenas querendo dinheiro? Então nós temos várias pessoas que se encaixariam muito bem como um falso mestre, né? Um pseudo mestre ou um pseudo doutrina. Quantas igrejas não estão com doutrinas de hereges, doutrinas falsas, e arrebanham multidões, porque as pessoas não estão mais preocupadas com a doutrina, não estão mais preocupadas com o ensinamento, mas mais preocupadas com a prosperidade, com a saúde, com a vida em abundância. O conteúdo com a sã doutrina. 1 Timóteo 1,10, 6,3, 2 Timóteo 1,13. A falta desse cuidado contribui para a disseminação das heresias e desvio de toda a espécie. Então nós temos que ter cuidado com a sã doutrina. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando. Você tem que, porque é pastor de igreja, tem que se preocupar com quem você está levando para a sua igreja, como é que é essa vida dessa pessoa, o que ela tem feito, o que ela tem falado, como é a vida dela antes de subir no seu altar. Não adianta nada você chamar uma pessoa porque ela prega bonitinho, porque tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa postura, sendo que ela não tem qualificações para pregar a palavra. Vai levar heresia para a sua igreja, vai levar contenda, vai levar divisão, vai levar dissensão para o seio da igreja. Então nós temos que ter bastante cuidado com o comportamento das pessoas dentro e fora da igreja. Bom, e a última parte aqui vai falar sobre comportamento e conselhos a diversos grupos. Paulo fala a respeito dos servos, senhores, pais, filhos, jovens e outros grupos. Então ele abrange vários grupos aqui com seus conselhos, com suas advertências, como ser um servo, como respeitar pais, filhos, jovens e outros determinados grupos, né? Como se comportar dentro desses grupos aqui. São conselhos fundamentais para as nossas vidas. O tópico de número 2 vai falar sobre o propósito e a mensagem, né? O propósito da mensagem de 1 e 2 Timóteo e Tito tinha em comum os seguintes propósitos. Primeiro, orientar os líderes quanto à vida pessoal. Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, dizendo que ele deveria servir como exemplo em tudo. Não adianta nada nós cobrarmos de uma pessoa, pregarmos uma coisa e não sermos o exemplo. Não adianta nada falarmos uma coisa nos púlpitos, mas fora dele sermos outra pessoa. Então o apóstolo Paulo está cobrando e orientando, né, quando a vida pessoal, não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, no convívio com a sociedade, no convívio no trabalho, no convívio em geral, nós precisamos ser orientados a ter uma vida digna de ser um exemplo em tudo, no falar, no andar, no sentir, no ver, no pensar, no observar, para que quando vamos exortar alguém, nós temos o nosso exemplo de vida, para que aquela pessoa possa olhar e ver, realmente você está falando uma coisa e está vivendo o que você está falando. Então essas orientações é fundamental, né? Esse é o propósito do apóstolo Paulo, que Timóteo e Tito seja o exemplo. Combater as heresias. Paulo sabia das diversas heresias que ameaçavam as igrejas locais. O apóstolo estava preocupado com os crentes que já haviam sido seduzidos pelo judaísmo. O judaísmo exigia o cumprimento de vários rituais e liturgias. Contudo, Jesus nos ensina uma nova maneira de cumprir a lei e de viver. Uma nova aliança, novas regras. Aquela liturgia, aqueles rituais do Antigo Testamento, Jesus aboliu na cruz do Calvário. E isso fez com que nós sejamos livres de tudo isso, de todos esses rituais. Mas essas heresias estavam infiltrando dentro da igreja. E muitas igrejas já estavam vivendo, e muitos crentes já estavam passando para o judaísmo. Pessoas que eram novos convertidos estavam desviando da fé, da sua conduta. Então o apóstolo Paulo vai combater as heresias que ameaçavam as igrejas. Ele vai falar para o Timóteo, olha, combate, pregue, fale de como a pessoa deve se comportar, como a pessoa deve seguir boas palavras, bons ensinamentos para combater essa ameaça que estava presente na igreja, que eram as heresias. Bom, e um grupo que estava ali bastante conhecido naquela época era o período do gnosticismo, ou seja, uma filosofia herética que defendia o dualismo, segundo o qual a matéria é má e o espírito é bom. Por isso negava a encarnação de Cristo, pois o corpo, sendo material, contaminaria seu espírito. Então era uma das heresias que estava predominando naquela época, era o gnosticismo, né? Eles defendiam que a matéria é má e o espírito é bom. O corpo é mau, mas o espírito é bom. O corpo você pode fazer o que você quiser,
salvo. Eles defendiam esse dualismo e negavam a encarnação de Cristo, pois o corpo, sendo matéria, contaminaria o seu espírito, né? Como se nosso corpo fosse sujo, fosse mau, e nosso espírito fosse bom. Era uma heresia que estava sendo pregada, e por isso que o apóstolo Paulo pede para o jovem pastor Timóteo para combater essa heresia. Bom, na terceira parte aqui nós vamos ver uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. É o nosso tema do nosso terceiro tópico. Estamos vivendo os tempos trabalhosos que Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 2. Precisamos estar atentos, alertas, sempre vigilantes, concernente às heresias da atualidade. Nós temos várias heresias atualmente, e aqui nós vamos ouvir duas heresias que atualmente estão predominando dentro das igrejas. A primeira heresia, o evangelho da prosperidade. Um dos mais eminentes defensores dessa falsa doutrina ensinou que você é tanto a encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Você tem um Deus dentro de você. Você é um Deus. Se o crente é Deus, pode tudo, né? É a chamada confissão positiva, que se eu sou Deus, então eu posso tudo. Eu posso materializar algo com o meu pensamento, e isso há de acontecer porque eu sou um Deus. Então, diz aqui também que terá o mundo e as riquezas que desejar. Se você desejar algo tão intensamente, aquilo vai ser seu, as riquezas e tudo mais, sem pobreza, sem enfermidades. Então essa é a teologia da prosperidade que está atualmente em várias igrejas e em vários locais. Apesar que nós vemos muitos púlpitos de uma forma meio que camuflada, muitos pregadores estão levando a teologia da prosperidade para dentro das igrejas, e muitas das vezes nós não estamos enxergando isso. Então na sua igreja pode estar acontecendo isso. A teologia da prosperidade já chegou e você nem sabe, através de campanhas, através de cultos, através de mensagem. Por isso nós temos que estar atentos, porque a heresia ela entra aos poucos no seio da igreja. E muitos pastores, é como o sacerdote Eli, já estão surdos e cegos, não estão mais nem vendo e nem ouvindo. E por isso que muitas denominações, infelizmente, estão pregando e vivendo a teologia da prosperidade, negando a cruz de Cristo e dizendo que nós podemos tudo, e nessa confissão positiva muitas pessoas estão desviando da sua fé e da sua conduta. Apostasia é uma das heresias que mais nós temos que combater dentro da igreja, por causa de líderes, né, gananciosos, avarentos, líderes que não pregam a sã doutrina, mas deixa seu bel prazer fazendo cultos devocionados à sensualidade, à carnalidade, e está desviando muitas pessoas da fé, da conduta de Cristo Jesus nos dias atuais. Então precisamos estar atentos para que os ensinos heréticos e a apostasia não alcancem a igreja do Senhor. O líder tem a responsabilidade de zelar pela sã doutrina. Você que é líder, você é o responsável pela doutrina da igreja, pelos seus liderados. Você é o responsável, você tem que saber o que você está pregando e o que você está ensinando, para que a apostasia não entre dentro da sua congregação. Quarto tópico, mensagem para a liderança, administração eclesiástica. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9, vemos um conjunto de qualificações que aqueles que desejam liderar uma igreja necessitam ter. Infelizmente, em muitas igrejas nem sempre essas recomendações são observadas. Porém, a liderança exige esforço, e é necessário que o pastor tenha uma vida santa e irrepreensível. Então, na hora de separar um líder, um obreiro, na hora de separar o psicopata, um pastor, nós precisamos estar atento às qualificações fundamentais para que essa pessoa seja separada para a obra, porque não adianta nada nós separarmos um monte de obreiros, não adianta nada, nós temos o púlpito recheado de pastores, de evangelistas, de presbíteros, de ministros, sendo que eles não têm as qualificações necessárias para estar assumindo uma igreja local na ausência do pastor. O que adianta você separar uma pessoa que vai trazer um péssimo testemunho para a igreja, escândalo, pessoas que não foram experimentadas, pessoas que não têm uma vida no altar, estão sendo separadas. Nós estamos vendo aí as igrejas cheias de escândalo e de heresias por causa da má
administração eclesiástica de homens que está consagrando pessoas só porque é conhecida, só porque tem um dízimo alto, só por causa disso ou daquilo. Então nós temos que ter muito cuidado concernente a isso. Observe 1 Timóteo capítulo 3, observe Tito capítulo 1. Antes de você consagrar, antes de você colocar as mãos sobre a cabeça de qualquer pessoa, observe se ela tem a vida no altar, se ela tem uma conduta, um bom testemunho. Verifique se aquela pessoa ela está fundamentada nos requisitos de 1 Timóteo capítulo 3 e capítulo 5. Capítulo 1. Se não tiver, não adianta você separar, porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter preocupação com essa pessoa. Bom, seguindo aqui, a mensagem para a liderança, no tópico 2, nós temos ética ministerial. Na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz que o ministro deve apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui é um dos fatos fundamentais para a ética cristã. A pessoa ser provada e aprovada, concernente a ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Quantos homens estão sendo consagrados que infelizmente não conhecem a doutrina da igreja, não conhecem as cartas pastorais, não conseguem manejar a palavra de Deus, não conseguem ter uma conduta dentro da igreja concernente à palavra, ao ensinamento. Se você colocar muitos obreiros para estar ministrando uma doutrina, não vão saber nem por onde ir, porque não tem o conhecimento. Então essa ética ministerial é fundamental para a liderança. A liderança tem que estar atento à ética ministerial, tem que aprovar, colocar o obreiro em prova para saber se ele é aprovado por Deus. E tem que observar se ele maneja a palavra. Quantos obreiros eu não conheço, eu conheço, que infelizmente não sabem manejar a palavra de Deus, infelizmente não têm conhecimento das Sagradas Escrituras e hoje já são ministros, evangelistas, pastores, mas se você perguntar alguma palavra da Bíblia, ele não vai saber te explicar, mas foram separados por causa de amizade ou por causa de uma boa palavra, no sentido de ser amigo do pastor, de conhecer o pastor, de ser da família do pastor, e acabou sendo separado. Então é isso que nós temos que ter cuidado, essa preocupação todos os pastores têm que ter concernente à ética ministerial. A verdadeira liderança estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, muito mais do que pela eloquência, pela oratória ou pela retórica, muito mais pela faculdade de teologia, pelo anel de teólogo, muito mais pelas vestes, se o sapato é italiano, se a roupa é isso, se a gravata é aquilo, se o emprego é assim assado, se ganha tanto, muito mais por isso nós temos que observar a conduta e o testemunho dessa pessoa. Ela tem um testemunho de crente dentro e fora da igreja? Ela é uma pessoa que dá exemplo, dá um bom testemunho? Ela é uma pessoa que maneja bem a palavra, foi aprovada, tem experiência, já está há alguns anos já na igreja, ali servindo como servo, obediente ao pastor, obediente aos seus líderes? Então sim, consagra essa pessoa. Caso contrário, pensa bem antes de consagrar, porque você vai ter dor de cabeça. Então Paulo tinha condições de ensinar liderança e ética, pois sua vida era um exemplo para a igreja e para os de fora. Então o apóstolo Paulo, ele tanto era um exemplo para os que estavam fora como para os que estavam dentro da igreja. Por isso que ele ensinava, porque ele estava ensinando aquilo que ele vivia. Ele não estava ensinando uma coisa que ele não vivia. Ele não estava ensinando através de revelação, ele não estava ensinando através de pensamentos, ele não estava ensinando através daquilo que ele via com outras pessoas. Não, Paulo estava ensinando aquilo que ele praticava dia após dia na sua vida. Então não tinha que se envergonhar, ele manejava bem a palavra da verdade, ele tinha uma vida ética e uma vida devocional dentro da doutrina bíblica. Por isso que ele foi separado para levar essas cartas pastorais para o jovem Timóteo, para o jovem Tito, e até hoje ela nos alcança. Então o líder cristão não é o que manda, mas é o que serve. Até hoje nós vemos aí muitas pessoas querendo ser o maior, querendo ser o melhor. Até nós vemos pessoas querendo já ser pastor e não diáconos, já querendo chegar no alto e não começar pelo baixo, não começar lá embaixo, começar como servo, como obreiro. Então nós temos que ter essa ética em nossas vidas, começar degrau por degrau,
devagarzinho, até nós chegarmos aí ao cargo eclesiástico de pastor ou de líder. Nós precisamos primeiro sermos aprovados dia após dia, para depois alcançarmos a nossa vitória, a nossa bênção. Nosso Senhor Jesus foi um dos melhores diáconos que já passou por essa terra. Ele veio aqui para servir e não ser servido. E quantas pessoas não querem mais servir, mas querem ser servidos? Quantos pastores, depois que são consagrados, não querem mais evangelizar, não querem mais visitar, não querem mais sair nas ruas? E isso é um perigo. Nós precisamos servir mais do que ser servido. Antes de estarmos aqui entrando na conclusão, falando um pouco aqui sobre Timóteo, né? O apóstolo Paulo deu duas cartas para Timóteo, uma para Tito. Nós temos aqui um pouco sobre a vida de Timóteo, né? Ele nasceu em Listra, filho de um pai grego e de uma mãe judia. Ele foi criado de acordo com os costumes judaicos e aprendeu as escrituras desde criança. O conhecimento bíblico de Timóteo veio pelo ensino da sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que são conhecidas pela piedade e fé, o que é um indicativo que tenha sido cristãs convertidas por Paulo. Então o ensinamento de Timóteo partiu da sua mãe e da sua avó, mulheres que eram capacitadas, que instruíam ele dentro das Sagradas Escrituras. Foi daí que veio o conhecimento para a vida de Timóteo. E é isso que nós também precisamos fazer com nossos filhos. Nós precisamos levar para eles o conhecimento da palavra. Nós precisamos doutriná-los. Primeira doutrina começa onde? Dentro de nossas casas. É o local que nós precisamos mais dar o exemplo, mais sermos o exemplo, darmos um bom testemunho. É da nossa família, dentro do nosso lar. É o nosso ministério, começa dentro da nossa casa. Depois na igreja. Tem muitas pessoas que dão péssimo testemunho em casa, fazem tudo errado dentro de casa, são péssimos maridos, são péssimas mulheres, são péssimos filhos, mas na igreja é uma bênção. Na igreja louva, canta, na igreja prega, pula, salteia. São os grandes pastores, são os grandes líderes, mas na sua casa são pessoas que dão péssimo testemunho. Nós temos que ter muito cuidado, porque nosso primeiro ministério, a nossa ética ministerial, a nossa vida devocional, a nossa doutrina inicia em nossas casas, em nossos lares, e depois vai para a igreja e para os de fora, dando bom testemunho. Não adianta não pregar bonito, cantar bonito, falar bonito, ter uma boa postura no púlpito, sendo que na minha casa eu bato na minha mulher, eu xingo, eu maltrato meus filhos. Não vai adiantar nada. Fala um pouco também sobre Tito, né? Deixando aí Tito, Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta com instruções para que pudesse dar ordem certas coisas naquela igreja, homens capazes de fazer esse trabalho. Então ele deixou Tito na ilha de Creta para separar homens que pudessem fazer o trabalho decentemente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, para finalizar, vamos estar aqui lendo a nossa conclusão. As cartas pastorais contêm doutrinas, exortações quanto a assunto prático, mas também diretrizes gerais sobre liderança, designação de obreiros, suas qualificações, as responsabilidades espirituais e morais do ministério, do relacionamento com Deus, com os líderes e das relações interpessoais. São requisitos fonte de ensinos para a edificação das igrejas locais e no tempo presente. Então é fundamental os pastores líderes observar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13, Tito capítulo 5 ao 9, está sempre observando os seus membros e assim sucessivamente, conforme o tempo for passando, eles observando a conduta e a ética dos seus liderados, poderem separar pessoas para serem líderes. E para ser um bom líder, as designações de obreiro, as qualificações e as responsabilidades espirituais e morais têm que ser observadas na vida de cada um. A conduta de cada um dos seus membros tem que ser observada antes de você estar separando. Observe quem é a pessoa na sua casa, no seu trabalho, na sociedade e dentro da igreja. Aí sim você vai poder, então, ele está separando obreiros para estar ajudando no ministério. Homens qualificados, que fazem o trabalho de Deus com amor. Não esses muitos que nós estamos vendo aí, que só prega por dinheiro, só prega porque viu um mercado de trabalho maravilhoso, que é o de pregar a palavra. Homens que só querem acordar 10 horas da manhã, não querem mais trabalhar. O apóstolo Paulo era um itinerante.
mas ele tinha o seu ofício, construtor de tenda. E quantos homens hoje não querem mais trabalhar, querem apenas pregar a palavra de Deus? Quantos homens hoje só querem estudar a palavra de Deus por causa da sua ganância, da sua avareza? E a teologia da prosperidade está invadindo as igrejas. A teologia da prosperidade está praticamente em todas as igrejas. Porque homens gananciosos e avarentos que estão implantando na mente das pessoas que a confissão positiva, você é como Deus, e que as pessoas não podem mais ser pobres, não podem mais sofrer, mas têm que ser ricas e prósperas, têm que ser abundantes. Isso é um erro muito grande desses líderes que estão pregando isso nas igrejas. Então que nós possamos ter em nossa mente as cartas pastorais de 1 Timóteo e de Tito para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai doutrinar maravilhosamente os liderados, tanto Tito como Timóteo, levando para nós conselhos, exortações e advertências fundamentais para as nossas vidas. Então, nessa primeira lição, uma mensagem à igreja local e à liderança. Esses conselhos dessas lições que nós abordamos na aula de hoje são fundamentais para a nossa vida como líderes, como liderados, como servos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada professor, cada aluno. Fico com essa mensagem, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.